Seguimos falando sobre educação, mas agora ensino superior. O critério para a retomada das aulas presenciais é que as cidades estejam incluídas na onda amarela do Programa de Flexibilização do Estado, Minas Consciente. A gente preparou uma arte para mostrar a situação do sul de Minas. Confira. Aqui na região, são 105 cidades que aderiram ao programa. Na onda verde estão as cidades que liberaram os serviços não essenciais com alto risco de contágio. Fazem parte desse grupo 29 cidades do sul de Minas, entre elas Itajubá, onde está a Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. Na onda amarela estão as cidades que liberaram os serviços não essenciais. Fazem parte 55 cidades da nossa região, como Lavras, onde está instalada a maior Universidade Federal do Sul de Minas, a UFLA, e também Alfenas e Poços de Caldas, cidades que têm campus da Universidade Federal de Alfenas. A onda vermelha se caracteriza pela liberação somente dos serviços essenciais e são 21 municípios sul-mineiros nessa onda. Para falar mais com a gente sobre esse assunto, eu chamo para participar do bate-papo o professor Sinésio Inácio da Silva Júnior, que é professor de epidemiologia da Universidade Federal de Alfenas, que faz uma análise da evolução da Covid-19 aqui no sul de Minas. Nossa conexão com ele é pela internet. Muito boa tarde, professor. Obrigada por participar mais uma vez com a gente. Boa tarde, Natália. Boa tarde, telespectadores. O prazer é todo. Professor, existe uma relação entre a taxa de transmissão do vírus e os jovens universitários? Sim, a chamada taxa de transmissão, ou seja, o quanto cada pessoa infectada pode infectar de outras pessoas, ela para o Covid, né, para o SARS-CoV-2, ela tem sido estimada entre os mais otimistas 1,5 a 3. Isso é uma média. Agora, os segmentos populacionais, eles podem ter diferenças entre eles. No caso do jovem universitário, e aí a gente deve ouvir com muita atenção e cuidado para não criar preconceitos, pela própria característica da dinâmica social dele. E no caso do jovem universitário exatamente, ao voltar às aulas, ter um contato mais frequente com aglomeração, esse segmento pode ter essa taxa de transmissão específica dele maior. Resumindo, ao voltar aulas no sistema universitário, é fundamental que nós tenhamos claro o impacto que esses jovens que circulam entre as suas cidades e a cidade-sede da universidade poderão ter na população local, tanto levando uma contaminação, espalhando ou levando de volta para as suas cidades a contaminação. E professor, nas cidades que concentram as maiores universidades da região, como que está essa curva de casos? A retomada das aulas nessas cidades é segura? Pois foi citado aí, né, o caso de Lavras. Lavras ela está na Regional de Saúde de Varginha, e a Regional de Saúde de Varginha ela está com uma tendência ainda de crescimento. O município de Lavras também apresenta essa tendência. No caso de Itajubá, já é uma visão um pouco melhor. Itajubá, o município, ele apresenta uma tendência de diminuição, e a Regional de Saúde a qual ele pertence, que é Pouso Alegre, tem um quadro de estabilidade. Alfenas, que é sede, né, da Universidade Federal de Alfenas, a cidade e a Regional de Alfenas apresentam significativa tendência de crescimento. Então é importante não só visualizarmos, considerarmos a cidade que nós estamos imediatamente tratando, mas a Regional de Saúde a qual ela pertence, porque essas regionais de saúde elas são referências, por exemplo, para atendimento hospitalar de grande complexidade e no caso das UTIs, que como, por exemplo, em Alfenas, já começaram a aumentar a sua ocupação, levando inclusive aos intensivistas daqui a fazerem uma manifestação recentemente para que a população se sensibilize, porque mais leitos de UTI não significa que a gente deva relaxar. A situação de viver uma UTI é extremamente preocupante. Então, temos que considerar o que temos falado, né? Tem se falado. As epidemias dentro da epidemia. Bom, e professor, como que a região pode se preparar para essa quantidade grande de estudantes chegando de uma só vez às cidades, com essa volta às aulas das universidades? Pois permanentemente, apesar desse distanciamento social que então seria relaxado, nós termos os cuidados que vêm sendo frequentemente falados, especialmente
evitar aglomerações desnecessárias, usar corretamente o uso sobre o rosto corretamente colocada a máscara, e no caso das unidades escolares, né? No caso das universidades, na eventualidade de estarem voltando, ou quando voltarem às suas atividades presenciais, ter aplicado o critério do distanciamento social e criar chamados gatilhos, ou seja, acompanhar indicadores da cidade de avanço nos casos, avanço no número de mortes e indicadores de que a doença possa estar e a contaminação aumentando entre os universitários. E aí, ao atingir esses indicadores gatilho, você começa a endurecer um pouco mais o distanciamento social. É algo que, especialmente, né, em relação às crianças, né, que tem sido pouco falado, não só os universitários e aos jovens secundaristas, como foi colocado anteriormente na reportagem, tem que ser feito com muito cuidado. E eu acho que deveríamos privilegiar as crianças, por uma característica delas de serem menos transmissíveis em relação ao coronavírus e elas estarem tendo um dano à sua formação e mesmo à sua segurança. Essas crianças estão muitas vezes na rua, que poderiam estar melhor na escola. Então, é ainda algo bastante polêmico, mas que nós temos que resolver com muita responsabilidade e cuidado. Com certeza está respondido, professor. Muito obrigada por ter participado com a gente de novo. Eu que agradeço. Boa tarde. Nós entramos em contato com as assessorias das Universidades Federais do Sul de Minas. Por nota, a Unifal informou que entende que não é possível nem recomendável o retorno das aulas presenciais esse ano, mas que caso haja alguma mudança, já existe um protocolo de condições e medidas necessárias elaborado e aprovado pelo Comitê Institucional de Enfrentamento e Prevenção para esse retorno. Já a UFLA informou que manterá o modelo de estudo remoto emergencial até o dia 19 de dezembro. Caso haja liberação pelas autoridades sanitárias de retorno às aulas presenciais em 2021, está sendo elaborado um plano de contingência visando a retomada das atividades presenciais a partir de 18 de janeiro do ano que vem. A Unifei ainda não retornou.